O carnaval é apenas a segunda semana de fevereiro, mas nós, da ITV Brasil, já estamos no clima e hoje no quadro É Coisa Nossa nós vamos conhecer as curiosidades do bloco Demônios Acadêmicos da Benjamin. Vem comigo! Vamos lá contar um pouquinho de história, gente, pessoal de casa? Vamos lá, sejam bem-vindos. Tem muita coisa? Aqui são os quatro capetinhos, agora demoninho. Os quatro tem mais fundadores. Tem mais fundadores, vamos lá. Então bora lá então pra gente bater um papo gostoso. E agora, para a gente entender um pouquinho melhor de como foi criado esse bloco aqui na cidade, eu estou ao lado de algum dos fundadores do bloco Demônios Acadêmicos da Benjamin, tá certo, gente? Isso? Exatamente. É tipo um trava-línguas, né? Não, mas fica à vontade. Vou ficar à vontade. Demônios é aberto a erros até dos repórteres. Maravilha, maravilha. Então estou aqui com o Edson, o Fábio, o Rogério e o Simar, que vai contar pra gente algumas histórias, algumas curiosidades desse bloco que leva aí a tradição, né, do nosso carnaval de Itatiba, sempre na abertura. Então, para começar, para falar um pouquinho, como que se deu o início do nome, Rogério? Luana, é o seguinte, o nosso grupo se reunia tradicionalmente em alguns bares na Praça da Bandeira, que era um ponto tradicional de encontro naquela época, eu estou falando no final aí da década de 70, exatamente no ano de 77, a gente viu surgir aqui em Itatiba as primeiras escolas de samba, que fizeram muito sucesso. Na época, as escolas do Rio, de São Paulo, tinham grande destaque e aqui no interior a gente acabou imitando um pouco a estrutura das grandes escolas e foi feito um carnaval muito bonito, assim, com baterias grandes, fantasias caprichadas, e a gente estava comentando sobre isso no ano de 77, quando numa dessas reuniões a gente pensou em criar um grupo carnavalesco, um bloco, mas diferente das escolas de samba que eram mais organizadas em alas, em temas. A gente pensou muito naquela música Plataforma do João Bosco, que falava não põe corda no meu bloco, que era uma forma mais irreverente de brincar o carnaval, a exemplo dos blocos tradicionais do Rio de Janeiro, por exemplo, de Recife, o Bola Preta, né? Enfim, outros blocos aí carnavalescos sem muita organização, que é o bloco tipo Vai Quem Quer. E aí a gente ficou pensando no possível nome, né? E a ideia do nome surgiu de um amigo nosso, um boêmio muito tradicional aqui na cidade, que se chama Toninho Degani, que fez o seguinte comentário: olha, a maioria do pessoal mora aqui na Benjamin e é um bando infernal. Então... Fazia muita bagunça? Você fazia muita bagunça lá? Então ele falou, o nome tem que ser Demônios da Benjamin. Uhum. E todo mundo logo... Ô Rogério, você vai entender, como é que era essa bagunça que vocês faziam aí? Batuque, como é que funcionava? A gente tinha um grupo, né, de amigos aí que costumava com frequência fazer reuniões nos bares, com música, roda de samba. Inclusive do mesmo grupo surgiu a Piracema, enfim. E participava de outras atividades também já na cidade, como gincana, os carnavais nos clubes. Então o grupo já era unido, mas a ideia de participar do carnaval surgiu quando, né, houve essa intenção de fazer um bloco assim um pouquinho mais irreverente, para fazer um contraponto da escola de samba, que a gente também já participava, né, das escolas de samba. Só para acrescentar, nós tínhamos ali a Piracema, o bairro do Sapo, as escolas de samba. A PPG. PPG, que era a Progresso e Pedaço da Glicério, que ali o seu Jaciro, o Osmar Dalcin, o pessoal que cuidou. A 7 de setembro, que era mais tradicional. Que era mais antiga escola, tradicional. E tinha a escola do Bio Colete, que eu não me recordo. Isso tudo em 77. Isso. Pra vocês verem, gente que tá aí em casa assistindo, eles são da época de 77. Tão bem. Tão bem.
Aí, agora eu vou falar com o Simar aqui, que vocês estão andando junto com um bloco famoso aí, né? Há um detalhe interessante nisso, que descobriu lá nós percebemos isso há pouco tempo, que o bloco o Galo da Madrugada de Recife, que é o maior bloco do mundo hoje, está no Guinness, né? Eles tiveram a mesma história nossa, um grupo de amigos lá em Recife, no ano de 77, se reuniram e pensaram em fazer um bloco descontraído, né? E por coincidência eles foram fundados também em 77 e o primeiro desfile deles foi em 78. Quer dizer, é um bloco irmão, então nós estamos tentando fazer um contato, que é uma história, sem comparar a grandeza que é, né? Mas a tradição é a mesma, então é um detalhe interessante que o Demônios da Benjamin é um bloco irmão do Galo da Madrugada. Tá caminhando junto ali. Tá caminhando junto. Um outro que surgiu junto com os Demônios foi a banda do Farrapos. O Farrapos. Que surgiu praticamente um ano depois. Aí, o Demônio foi o mesmo grupo dos Demônios. E a gente começou também a gente procurou uma alternativa para o sábado da tarde, né? Porque você tinha já na sexta, sábado, o Grêmio tinha 5 noites de carnaval, de salão. E aí tinha a gincana, tinha as coisas, e a gente pensou numa alternativa para o sábado à tarde. Vocês estão ouvindo ele falar aqui, e essa turma toda, alguém tem que presidir essa galera. Sim. Tem que ter um presidente, tem que ter uma pessoa para pôr ordem, democraticamente Normalmente eleito. existem vários presidentes durante um período de 45 anos, né? Mas pode falar, Fabio, quantos anos você está presidente? Há 45 anos. Meu Deus do céu. Acho que nem aquele da China lá, o Shen Chuan. Não, nem o Fidel Castro. Shen Chuan da China, nem tem Shen Chuan da China. E faz uns 3 que ele tá embalsamado. Quem? O da China ou o Fábio? O Demônios, a gente não tem essa vaidade de presidência. É um bloco, como o bloco vai quem quer, por exemplo, todo mundo, você pode sair, desfilar, brincar o carnaval. Lá nos Demônios a gente tem total liberdade para tomar as decisões, compor as músicas, por exemplo, quem ano foi o Magno, esse ano o Luiz do Show, o Sérgio fizeram a música. Que por sinal, falando em música desse ano, daqui a pouquinho você está assistindo a gente, vocês vão conhecer o tema do desfile desse ano e o samba enredo. Fica aí com a gente, continua. Então a gente não tem essa coisa de vaidade. E a presidência, quando o bloco surgiu, acho que no primeiro ano, o prefeito era o Roberto Dainoso, e ele resolveu destinar uma verbinha pra gente, né? Fui lá pedir uma verbinha, né? E ele falou assim, não, vai lá, conversa com o Osmar Dalcin, que era o presidente da comissão. Eu fui lá no Banco das Nações, olha aí, na esquina da Marechal com a Glicério, onde é o Foto Calixto hoje lá. Bem ali, era o Banco das Nações. E eu fui lá pedir a verba. Ele falou assim, vou fazer aqui um ofício, você traz um carimbo para você assinar o presidente. Presidente. E aí, o que vai fazer? Aí eu subi na gráfica do Manente, do Maçã, do Galvão Herpes, e faz um carimbo pra mim. Aí eu fiz o carimbo. Fábio Duarte Primarinho, presidente. Eu vou pegar uma folha aqui, gente. Peraí. É que tá sem tinta. Tá sem tinta. Tá sem tinta. Também 45 anos? Tem gente que quer tomar o poder, tem que tirar o carimbo dele. A turma pensa que roubar o carimbo. Não, mas não. E foi feito. Daí a gente precisou, com o tempo, fizemos nosso estatuto. Hoje nós somos uma associação, aí, uma entidade que é totalmente legalizada. Tem CNPJ, tem tudo detalhadinho, todas as coisas certas. Mas o mandato é de 20 a 25 anos cada vez, prorrogável, né? Então a gente vai levando. Prorrogável. Prorrogável. Se essa moda pega. Fala, Tá bom. Mas pela durabilidade do carimbo. Pela durabilidade. Ô Edson, esse aqui tá. Como é que é aquela madeira que dura bastante tempo? É móvel, mano. Itatiba é a capital do móvel colonial mesmo, né? O carimbo colonial. O carimbo é colonial. Agora é importante também que fala um pouco do espírito do bloco hoje, né? Porque toda essa história, o bloco foi sempre irreverente. No começo era um grupo de jovens que faziam toda aquela bagunça, aquela diversão, sempre procurando ser uma coisa sadia, né? O bloco foi evoluindo depois, e nós fomos nos adaptando à vida do carnaval. Porque a gente queria que as coisas funcionassem bem. Essa coisa de virar um bloco de bagunça, de violência, foi sempre nossa preocupação. Então o que aconteceu? A gente desfilava as sextas e as segundas, começou a ficar difícil os 2 anos.
Passamos a desfilar só na sexta-feira. Os 2 dias. E desfilar 2 dias, segunda e sexta. Anos. Eu Foram falei, anos. convite. Depois o bloco foi entrando gente mais nova, crianças inclusive, porque as crianças tinham medo do bloco. As crianças na praça, aqueles diabinhos, aquelas bruxas, aqueles monstros, múmias, iam correndo. Aí eles descobriram que se eles se vestissem de monstros, de bruxas, Ia ter medo também. fazia medo da criançada. Então foi um bloco que tornou-se assim, misto, infantil, acabou sendo um bloco bem E é familiar. muito familiar, né? A gente criou essa adaptação, né? A gente foi se adaptando conforme as necessidades de todo ano. Né? O Silmar falou, a gente desfilava 2 dias, passamos a 1. A gente saía da Benjamin, passamos a sair ali da Praça da Bandeira. da Jorge Tibiriçá. Você sai lá próximo shopping, né? Isso, frente ao shopping. Ali é Antigamente saía da Benjamin, né? Nós tínhamos bateria, já tivemos bateria, tivemos banda, conjunto, inclusive aquele conjunto que tocava no Grêmio, como que era o nome? Placa luminosa. Tinha o Let's Dance. E eles faziam o carnaval do Grêmio e saíam nos demônios. Então saía a banda inteira, o conjunto inteiro. E a gente foi se adaptando. Até agora chegamos aí ao carro de som, que achamos que é um pouco mais tranquilo pra gente, né? Porque a gente Vocês também... estão se moldando também, né? 45 anos de presidência, o presidente tem que ir fazendo melhorias, né? As melhorias. Dá menos trabalho. Maravilha. Dá trabalho ao presidente, mas tudo bem. O pessoal, para vocês, estão imaginando, às vezes você já saiu no Bloco Demônios ou não saiu, vou falar para vocês, deixar para vocês agora algumas imagens deles na Praça da Bandeira e também do que tem aqui em cima dessa mesa, que tem muita história aqui e a gente já volta. E na próxima semana você confere a segunda parte dessa reportagem pra lá de especial aqui no quadro É Coisa Nossa. Fica aqui com a gente na ITV Folia.